Boa tarde a todos. Quero agradecer, e esse agradecimento não é um agradecimento meramente formal, mas agradecer mais uma vez o convite do Nelson para estar aqui em Manaus. Então, mas eu, nos últimos anos também, como vocês ouviram no meu currículo, desde 94 eu sou ligado ao programa de pós-graduação em antropologia da UFPA. Não vou contar a história quando eu vi o professor João Pacheco, para que não se sentir tão estranho. Mas eu orientei uma tese de doutorado intitulada Michel Foucault em Antropologia. Aqui no livro, do Heraldo Miranda, meu orientando de Belém. Foi através do meu aluno, muitas vezes isso acontece, que faz aquele trabalho que a gente gostaria de fazer. Então lá o aluno faz e é uma maravilha. E depois o trabalho do Heraldo foi defendido em 2012, e em 2012 não tinha sido ainda publicado o curso de Foucault, que se chama A Sociedade Cognitiva, o curso no Colégio de France, que é o terceiro curso, 72-73. E quando a gente lê esse curso, A Sociedade Cognitiva, a primeira hora, a primeira aula do curso é inteiramente dedicada a Lévi-Strauss. Dedicada a Lévi-Strauss, tomando nessa primeira hora dessa aula uma posição de afastamento crítico em relação a Lévi-Strauss. O que não significa que a posição de Foucault em relação a Lévi-Strauss é uma posição sempre crítica, ela é sempre uma posição ambivalente, uma posição de muitos elogios, como no famoso último capítulo do livro do qual o Nelson é um grande especialista, As Palavras e as Coisas, né, onde o Lévi-Strauss e o Lacan, né, a psicanálise lacaniana, são tomados como modelos de contraciências no último capítulo de Le Bon des Choses. Mas muitas vezes o próprio Foucault se chamou de noetnólogo. Nesse sentido, né, tanto Foucault quanto os teóricos ou os filósofos da filosofia, da teoria crítica, eles têm uma coisa em comum, que é extremamente importante, que é exatamente nos perguntarmos o que é filosofia depois do último grande sistema filosófico, que foi o sistema de Hegel. O que é filosofia, né? Depois do advento das ciências da natureza, a partir de Galileu no 17, e no 19 com o aparecimento das ciências humanas. A célebre frase de Freud, de que ele introduz uma espécie de ferida narcísica nesse campo, ela acaba inteiramente a filosofia. Né? A filosofia e a sua idealização de mãe de todas as ciências, de quinta maravilha do mundo, a filosofia que vai salvar o ensino médio, vai salvar as pessoas, vai trazer todas essas ideias que são ideias que a gente cultiva porque precisamos de um pouco de idealização, sem isso a gente não vive. Mas a filosofia, depois de Hegel, ela precisa recuar, ela precisa se repensar, ela precisa deslocar o seu lugar. E uma das formas de deslocamento e de recuo, né, uma das formas de repensar o seu próprio narcisismo, digamos assim, é justamente de estabelecer um diálogo com as ciências. Né? Sair do seu lugar de detentora da verdade, do lugar da verdade, por excelência. Ou seja, a filosofia precisa necessariamente se tornar interdisciplinar. Então, quando Ricoeur caracteriza esse movimento do 19, né, chamando, né, de no 19 nós vamos ter um momento em que se apresenta para nós aquilo que ele chama uma nova forma de interpretar o mundo, ele caracteriza como a hermenêutica da suspeita, ele então enumera esses hermeneutas da suspeita, que antes de mais das por nós em questão, Marx, Nietzsche, Freud.
Ora, isso caracteriza tanto os filósofos da teoria crítica quanto o trabalho do Gil. Né? Quer dizer, várias vezes o Alessandro se refere a filosofia e sociologia. Quando ele fala dos capítulos da teoria da ação comunicativa, são capítulos em que o Habermas dialoga com outras ciências humanas. Né? Ele dialoga com Weber, dialoga e termina no famoso capítulo com tal contato. Ora, a mesma coisa acontece com o Foucault. Ou seja, não é mais possível, né, para os teóricos críticos, e agora eu estou incluindo Foucault entre eles, pensar no exercício da filosofia, o lugar da filosofia, o papel do filósofo, né, fora, né, desses deslocamentos que se operam na própria ideia de filosofia depois de Hegel. Nesse sentido, o diálogo de Foucault com a antropologia é um diálogo absolutamente fundamental. O diálogo de Foucault com Lévi-Strauss é igualmente fundamental para Foucault. Não por acaso, nessa primeira hora, nessa aula sobre a sociedade primitiva, o texto de referência que Foucault utiliza de Lévi-Strauss são os Tristes Próprios, cuja data de publicação é absolutamente emblemática para a geração de jovens professores de filosofia que se formaram no pós-guerra francês, que é 1955. Então, o livro de Lévi-Strauss ele é antecedido pelo livro de Merleau-Ponty, As Aventuras da Dialética. Tanto no livro de Lévi-Strauss, Os Tristes Próprios, quanto no livro de Merleau-Ponty, As Aventuras da Dialética, nós encontramos um acerto de contas dessa geração anterior a Foucault com o panorama, né, da filosofia, das ciências humanas francesas do pós-guerra. Do outro lado desse fronte está justamente Sartre, né, de quem Merleau-Ponty vai se afastar nas relações com o marxismo, nas relações com o Partido Comunista, etc. Então, os Tristes Trópicos não são apenas um livro, não, os Tristes Trópicos não é apenas um livro, né, que vai, onde Lévi-Strauss vai fazer a sua etnografia dos colonos, etc., mas é também uma mistura com uma autobiografia. Uma autobiografia que também é a biografia de uma época. Esse capítulo, como se tornar um etnólogo, é um capítulo no qual Lévi-Strauss conta o seu processo de formação, né, que começa na filosofia. Então, como é que vai se tornar um etnólogo? E para dizer isso, ele reconstrói para nós, e aí vem a outra grande qualidade do livro, né, certamente apreciada por Foucault pelos bons leitores de literatura, pela beleza estilística. Então, os Tristes Trópicos, para nós, leitores de hoje, para mim, interessado na relação com Foucault e Lévi-Strauss, representa muito mais do que a exposição, né, de Lévi-Strauss sobre o seu trabalho de campo do Brasil. Né? Ele representa muito mais do que isso. Ele é uma espécie de documento de uma época. Né? Ele traça, mesmo de uma forma rápida, mas absolutamente captável para nós leitores da filosofia, né, um grande debate dentro da filosofia francesa, que é o bergssonismo Segunda Guerra Mundial, o que acontece, né, com a entrada em cena do existencialismo francês, dos famosos 3 Hs, Hegel, Husserl e Heidegger. Então, estão na base, por exemplo, da fenomenologia, essa mistura com o marxismo, principalmente em Sartre, e, num certo sentido, no começo do Merleau-Ponty. Então, sem esse pano de fundo, é muito difícil a gente entender
um pouco a própria trajetória de Foucault. Que posições ele tomou nesse debate? De que lado ele ficou? Né? O que foi que ele escolheu dentro dessa grande discussão? Então, ele não escolhe continuar com a fenomenologia tal como ela é colocada, sabe? Ele escolhe um caminho que foi aberto ou menos em certo sentido, ou Levi-Strauss no música. Acompanhando os cursos de Merleau-Ponty no Colégio de França, depois ele vai se tornar professor também na Colégio de França, e principalmente conhecendo bem o famoso texto de Merleau-Ponty sobre o Levi-Strauss, que foi meu primeiro projeto de doutorado. A primeira coisa que eu pensei no projeto de doutorado foi falar sobre Merleau-Ponty. Bom, então, dito isso, eu também nunca abandono assim, o lugar de professor, porque justamente eu penso que se nós não colocarmos Michel Foucault dentro da sua época, dentro dos seus contextos, fica muito difícil nós sairmos assim, de uma leitura ou muito entusiasmada, Michel Foucault costuma entusiasmar, ou uma recusa. Então, se a gente coloca um pouco nos contextos, são contextos muito interessantes. É muito interessante que quando Habermas defende a sua tese de doutorado sobre a mudança estrutural da esfera pública, Foucault defende o doutorado na história da loucura, 61, 62. A mudança estrutural da esfera pública é de 61. Quando Habermas publica a teoria do agir comunicativo, são 4 anos depois do Jair Pinheiro, que foi imediatamente traduzido na Alemanha. Então, são movimentos dos dois lados do Reno, que são movimentos muito interessantes, que ora se tocam, ora se cruzam. No meio de tudo isso, a forte presença já de Michel Foucault no Brasil. Eu queria, então, aqui também, rapidamente, dedicar o que eu vou dizer aqui, a lembrança dos 40 anos da passagem de Michel Foucault em Belém, em novembro de 76, nas suas 3 conferências desaparecidas sobre a história da sexualidade, volume 1, que tinha acabado de ser publicado na França. Enquanto Foucault estava em Belém fazendo as conferências, seu companheiro Daniel Defer, um amigo, estava em Manaus. Depois eles se encontram em Belém, e é muito significativo aquilo, porque no ano passado eu tive alguns encontros com o Daniel Defer, uma espécie de entrevista, mas algumas longas conversas com ele, e foi muito legal porque tanto Belém quanto Manaus estavam o tempo todo aparecendo ali nas nossas conversas. Então, quando eu estive na França no passado, uma coisa que abriu muito as portas, principalmente para estudar os manuscritos de Foucault na Biblioteca Nacional da França, foi o fato de que naquele grupo de estudiosos de Foucault, jovens de todo o mundo, inclusive o próprio Frederico Foucault, o único que tinha visto e ouvido Foucault fui eu. Bem, eu tinha 18, 19 anos, não entendia bem o que significava aquilo, o que significaria depois da minha vida. Dito isso, eu vou então fazer contextualizar o que eu vou dizer aqui. Por ocasião dos 40 anos da Jair Pinheiro, da publicação ano passado, houve vários congressos no Brasil, no exterior, eu escrevi um texto que eu falei tanto em Curitiba, quanto no outro evento na França. E desse texto, que eu dediquei a falar um pouco da constituição histórica da psiquiatria no Jair Pinheiro, justamente quando a gente fala de psiquiatria, essa questão do Foucault, a gente pensa sempre na história da loucura. E o meu objetivo nesse texto era mostrar que, sem entender o lugar que a psiquiatria tem no Vigiar e Punir, a gente não entende bem um aspecto central daquele livro, que é a
a constituição histórica da forma prisão correspondendo a uma nova definição do crime e da figura do criminoso. Né? E para tentar entender um pouco isso, eu procurei passar pelos cursos do Collège de France da década de 70, anteriores à publicação do Jair. E aí, na primeira aula do curso A Sociedade Punitiva, nós nos deparamos com a presença forte de Lévi-Strauss. Agora eu vou ler um pouco mais o texto, né, para não me perder, e também para não perder tempo demais. Bom, então, há em Foucault, na década de 70, um crescente interesse pela questão das formas jurídicas. Desde o seu primeiro curso no Collège de France, se chama A Vontade de Saber. Por ocasião da sua visita ao Brasil, em maio e junho de 73, este tema das formas jurídicas está presente em pelo menos 2 momentos. O primeiro, nas célebres conferências A Verdade e as Formas Jurídicas, proferidas na PUC do Rio de Janeiro em maio de 73. O segundo, um pequeno texto, vejam só, publicado na extinta revista Manchete, em 16 de junho de 73, com o título O Mundo é um Grande Asilo. Na 4ª Conferência da Verdade e as Formas Jurídicas, a propósito das novas funções da penalidade no começo do século XIX, Foucault escreve, eu cito: toda a penalidade do século XIX tornou-se um controle não tanto sobre o que fazem os indivíduos, se aquilo que os indivíduos fazem está ou não conforme a lei, mas, o mais importante era isso, sobre o que eles podem fazer, do que são capazes de fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que estão na iminência de fazer. Assim, a grande noção da criminologia e da penalidade, próximo do final do século XIX, foi a escandalosa noção, em termos de teoria penal, de periculosidade. A noção de periculosidade significa que o indivíduo deve ser considerado pela sociedade no nível de suas virtualidades e não dos seus atos, não no nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas no nível das virtualidades de comportamento que eles representam. Né? Fim da citação. No texto da revista Manchete, lê-se: o mundo é um grande asilo no qual os governantes são os psicólogos e o povo os pacientes. A cada dia que se passa, o papel representado pelos criminólogos, pelos psiquiatras e todos aqueles que estudam o comportamento mental do homem é maior. Daí porque o poder político está em vias de adquirir uma nova função, que é uma função terapêutica. Esse interesse de Foucault pelas formas jurídicas se entrelaça com os deslocamentos do seu pensamento ocorridos após a publicação da Teologia do Saber, 69. Esses deslocamentos vão de par com o aparecimento de uma nova faceta da obra de Foucault, marcada por sua intensa militância, de tal modo que a questão da ciência só pode ser devidamente compreendida associada aos modos de exercício de poder e à produção de efeitos de verdade, tal como essa primeira entrevista que abre a metafísica do poder do Alessandro, toda a clareza e destacou há pouco a importância. Lendo retrospectivamente sua própria obra, por ocasião dessa entrevista, Foucault dirá que a questão do estatuto político da ciência e das funções ideológicas que podia veicular eram um dos problemas importantes colocados para a sua geração desde o começo da década de 50. Aplicada essa questão às ciências, como a física teórica ou a química orgânica, parecia de muito mais difícil associá-la com as estruturas políticas e econômicas da sociedade. O contrário se daria
quando se tratasse de, diz ele, ciências duvidosas como a psiquiatria. Ele conclui, então, que a história da loucura tinha surgido nesse contexto. Ao mesmo tempo em que o Foucault assinala nessa entrevista a gênese da história da loucura, ele também procura indagar os motivos pelos quais o livro não fez muito sucesso e não despertou muito interesse do público para quem ele se dirigia, que era o público psíquico. Ele diz que esse livro, consideraram que era um problema politicamente sem importância e epistemologicamente sem nobreza. Foucault atribui essa espécie de fracasso a 3 motivos. Primeiro, ao fato dos intelectuais marxistas franceses obedecerem às diretrizes do Partido Comunista Francês, para quem o marxismo só poderia ter êxito no interior das instituições universitárias caso se apresentasse do mesmo modo, discutindo os mesmos problemas e colocando as mesmas questões consideradas aceitáveis e nobres pela academia, não havendo espaço para o novo. Segundo ponto, ao fato de que havia um stalinismo pós-stalinista, que atuava para fazer a partilha entre o que deveria ser ou não discutido. E como não havia um vocabulário já estabelecido a respeito das relações entre medicina, psiquiatria e efeitos de poder, esses temas eram desconsiderados. Finalmente, porque discutir a utilização política da psiquiatria traria à luz, necessariamente, as práticas psiquiátricas utilizadas pela União Soviética para manter o escravizamento disciplinar da sociedade, da qual o Gulag seria o exemplo mais escandaloso. Tudo muda, diz Foucault, com o maio de 68. Então, a partir do maio de 68, as questões trabalhadas na história da loucura passaram a adquirir um novo significado, e aí, então, o livro de Foucault começa a circular e, em 72, é publicada a 2ª edição da História da Loucura. Bom, se compararmos nessa perspectiva essas 2 passagens acima, a da verdade às formas jurídicas e a da entrevista à manchete, com as análises da História da Loucura, podemos perceber, no mínimo, 2 deslocamentos importantes. O primeiro diz respeito à importância concedida ao conceito de periculosidade. O segundo, a importância concedida ao alcance político das transformações ocorridas com o advento do campo psíquico, que giram, desde essa época, em torno da ideia de governo. Entretanto, esses 2 deslocamentos são tributários de uma série de análises desenvolvidas no curso do Collège de France, que os antecedeu imediatamente. O curso A Sociedade Punitiva, 72-73. Quer dizer, Foucault acaba o curso em fevereiro de 73, em maio ele viaja para o Brasil, dá as conferências na PUC, no Rio, e escreve um pequeno texto para a Manchete, para a revista Manchete. Então, esses 2 textos falados, escritos no Brasil, decorrem dessas análises do curso A Sociedade Primitiva. E aí, então, nesse curso, desde a primeira aula, o hospital psiquiátrico é convocado para discutir a teoria de Lévi-Strauss a respeito dos mecanismos de exclusão nas sociedades primitivas, assim como para discutir a teoria das representações sociais em voga na França desde o início da década de 60. São 2 coisas. De um lado, Lévi-Strauss, e de um lado a teoria das representações sociais, que ficaram muito famosas pela obra de um psicólogo romeno radicado na França, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é o grande articulador do conceito de representação social, se chama Serge Moscovici. A tese de doutorado do Serge Moscovici, orientada por Daniel Lagache, que também estava na banca da História da Loucura,
se intitula A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público. Foucault vai criticar sempre a teoria das representações sociais. Isso está presente, por exemplo, no prefácio do Uso dos Prazeres, o segundo volume da História da Sexualidade, que é de 84, né, dos dois últimos livros que o Foucault publicou, depois ele morre em julho de 84. Né? Então vamos ver por que Foucault não só desconfia, mas considera equivocada a teoria das representações sociais. Muito em voga até hoje no campo das ciências sociais. Bom, então, por que o Lévi-Strauss é convocado? Foucault retoma de início as análises dos tristes trópicos, onde Lévi-Strauss afirma que toda a sociedade possui duas maneiras de se livrar de um indivíduo considerado perigoso. Agora eu vou citar o resumo que Foucault faz da passagem do Lévi-Strauss, depois eu vou ler a passagem do Lévi-Strauss no Tristes Trópicos. Foucault diz, então o Lévi-Strauss vai construir uma teoria, o Lévi-Strauss diz que toda a sociedade possui duas maneiras de se livrar de um indivíduo considerado perigoso. Diz Foucault, uma consiste em assimilar a substância mesma dessa energia, neutralizando assim tudo o que podia haver de perigoso e de hostil nela. É a solução antropofágica, na qual a absorção permite, ao mesmo tempo, a assimilação e a neutralização dessa força. A outra consiste em tentar vencer a hostilidade dessa força, neutralizando-a naquilo que pode haver de energia nela. Solução inversa, por conseguinte, pois não se trata de assimilar essa força, mas de neutralizá-la. Não de neutralizar a hostilidade, mas de vencê-la e de assegurar sua dominação. Isso é o Foucault. Bom, o que é que o Lévi-Strauss diz? O Lévi-Strauss diz o seguinte, página 448 da edição de 1955, tradução caseira, fiz hoje de manhã. Penso, diz Lévi-Strauss, nos nossos costumes judiciários e penitenciários. Ao estudá-los de fora, somos tentados a opor dois tipos de sociedade. Aquelas que praticam antropofagia, isto é, que veem na absorção de certos indivíduos detentores de forças temíveis o único meio de neutralizá-las e mesmo de aproveitar-se delas. E aquelas como a nossa, isso é importante, né, para a posição de Foucault, como a nossa, que adotando o que se poderia chamar de antropenia, do grego emen, vomitar, colocadas diante do mesmo problema, quer dizer, o que fazer com os indivíduos perigosos, elas, as sociedades primitivas e a nossa sociedade, escolheram a solução inversa, consistindo em... Bom, voltando. Colocadas diante do mesmo problema, tanto a sociedade primitiva quanto a nossa sociedade, elas, a nossa sociedade, escolheram a solução inversa, não a antropofagia. Uma outra coisa, consistindo em expulsar esses seres temíveis para fora do corpo social, mantendo-os isolados, temporária ou definitivamente, sem contato com a humanidade, em estabelecimentos destinados a isso. Na maioria das sociedades que chamamos primitivas, esse costume inspiraria um horror profundo, né? Ele nos marcaria aos olhos deles com a mesma barbárie que somos tentados a lhes imputar em razão de seus costumes simétricos. Né? Essa passagem final, ela é
extraordinária no sentido que é exatamente o ente interessante para Foucault na antropologia. Né? Essa passagem final aqui é dizer, olha, se os povos primitivos nos vissem, achariam bárbaros aquilo que a gente faz, nos inimigos. Da mesma forma como nós achamos bárbaros o que eles faziam com os inimigos. Então, nós temos aqui esse jogo importante, né, de crítica do nosso etnocentrismo, que é muito, muito importante para Foucault. Mas essa distinção que o Lévi-Strauss faz entre um modo de enfrentar a questão do indivíduo perigoso, neutralizando a sua força por meio da antropofagia, e, por outro lado, expulsando-os, né, diz o Lévi-Strauss, retomando o grego, vomitando-os para fora, né, da sociedade, isolando-os no estabelecimento, essa é uma questão que fica, justamente, aí está o problema para Foucault retoma essa questão do curso Os Anormais, o curso de 73, 74, 74, 75, já numa referência mais ampla, se referindo, por exemplo, aos trabalhos de um outro antropólogo francês, que é o Neveu, que escreve 2 trabalhos importantíssimos a respeito dos tupinambás e a respeito da antropofagia, aqui chamada mais de canibalismo. Bom, Foucault vai iniciar as suas observações críticas em relação a Lévi-Strauss, procurando se afastar da pecha de estruturalista, né? Ele recusa, mas que a gente sabe que, num certo sentido, ele foi. Ele diz o seguinte, que o problema inicial que ele tem, primeiro, ele não nega a utilidade da distinção feita por Lévi-Strauss. Ele não nega que essa distinção tem, num certo sentido, uma função crítica e uma função política extremamente importante, no momento em que o discurso psíquico, né, vai tratar os indivíduos chamados perigoso como o anormal, o desviante, o inadaptado, etc, etc, etc. Então, o Lévi-Strauss, muito mais que as teorias das representações sociais, nos afastaria desse psicologismo que o Foucault sempre combateu, sempre combaterá, não é? Então, essa seria a função crítica e a função política dessa distinção feita por Lévi-Strauss, né? E que essa última parte da passagem, ela é absolutamente importante, né? Ora, nós também seríamos considerados bárbaros se outras sociedades, como aquelas que nós chamamos, né, etnocentricamente de primitivas, nos vissem. Então, isso encerra toda uma crítica da racionalidade, toda uma crítica da ideia de razão, encerra toda uma crítica ao que Lévi-Strauss, de certo modo, estudou quando fez o curso de filosofia. Mas, por outro lado, o Foucault vai se afastar de Lévi-Strauss, se afastando dessa espécie de pecado mortal que é ser estruturalista, dizendo, nós vamos, ao contrário, fazer uma análise do tipo história. Então, a história contra a estrutura. É claro que isso é um problema sério. Estou apenas aqui colocando o problema. Bom, Foucault considera essa noção de exclusão proposta por Lévi-Strauss muito ampla e, sobretudo, diz ele, compósita e artificial. Por mais interessante que seja a posição de Lévi-Strauss, por mais que ela possa ter exercido, em alguns momentos, uma função importante, função crítica, por mais que ela possa nos ajudar a entender, pelo menos em parte, como e por que uma sociedade como a nossa constitui seus anormais e desviantes, Foucault a considera problemática, uma vez que ela acaba por confluir
para a questão, diz ele, do estatuto do indivíduo excluído no campo das representações sociais. Novamente, uma posição também problemática, da filosofia só sabe colocar problemas, é aquilo que a gente faz de melhor. Todas as vezes que nós ensaiamos soluções, é em geral um fracasso, então, né, colocando problemas. Diz Foucault, então, o Foucault, na verdade, une a posição do Lévi-Strauss aquilo que ele está fazendo, a crítica das representações sociais. Ele diz, Foucault, essa noção de exclusão me parece, pois, permanecer no interior do campo das representações e não pode levar em conta e nem analisar as lutas, as relações, as operações específicas do poder a partir de que, precisamente, se faz a exclusão. Ele continua dizendo, delinquentes, as minorias étnicas, religiosas, sexuais, os doentes mentais, os indivíduos que estão fora do circuito da produção ou do consumo, ou seja, daqueles que não se pode considerar como, como anormais e desviantes. Uma outra vertente da discussão do Foucault é compará-lo com o chamado interacionismo, né, de Becker e Goffman. Existem alguns estudos, principalmente de americanos, que tentam unir Foucault e Goffman. O próprio Foucault se separa radicalmente de Goffman, né? Então, ele é perguntado sobre isso, ele tem uma posição em relação ao Goffman que é muito mais crítica do que a ambiguidade em relação ao Lévi-Strauss. Ele diz claramente: as instituições disciplinares não são instituições totais. Então, querer pegar manicômios, prisões, convênios e o conceito de estigma e relacionar com Foucault, nós esbarraríamos numa espécie de problema, que é o fato de Foucault recusar essa relação. Então, essa é a primeira objeção de Foucault. A segunda objeção crítica a Foucault, de Foucault a Lévi-Strauss, segundo ele, segundo Foucault, se olharmos mais de perto como se passam esses procedimentos de exclusão, percebe-se que eles não se passam numa completa oposição com as técnicas de assimilação. Uma outra coisa importante sobre a teoria das representações sociais é que ela também é um elemento muito forte da sociologia durkheimiana, né? Do pensamento de Durkheim. Que o Foucault também vai sempre se relacionar de uma forma crítica nos trabalhos de Durkheim sobre a religião, com o trabalho de Durkheim sobre o suicídio. E a grande aproximação é sempre com Mosse. É lógico, por causa das técnicas corporais. Lógico, quer dizer, é mais evidente por causa das técnicas corporais. Então, você tem aí um leque de questões que o meu aluno tentou explorar, né, da relação de Foucault com a tradição antropológica francesa, que a gente sabe que tem lá o Durkheim como uma referência extremamente importante. Então, para Foucault, a oposição feita por Lévi-Strauss, ela não se sustenta. Ou seja, não há de um lado as sociedades que assimilam, né, pela antropofagia, e com isso neutralizam o indivíduo perigoso, e as sociedades que, para dominar o perigoso, os excluem. Né? Então, essa oposição não existiu. O que faltou a Lévi-Strauss? Aquilo que o Foucault chama de análise histórica. Né? Desse modo, a grande objeção do Foucault aos teóricos críticos, a Durkheim, a Adorno e a Habermas, né? Ficaram no gabinete, né? Não se tornaram, como ele diz, vai nos arquivos, historiador, etc, etc.
e um pouco antropólogo, né, nesse sentido. Desse modo, Foucault considera a oposição entre técnica de rejeição e técnica de assimilação, tal qual proposta pelo etnólogo francês, pouco útil para entendermos os procedimentos de exclusão vigentes em nossa sociedade. Isso porque, segundo Foucault, não há exílio, internamento, que não comporte, além do que se caracteriza de maneira geral como expulsão, como vomitar, como dizia Lévi-Strauss, uma transferência, uma reativação desse poder mesmo que impõe, constrange e expulsa. Né? Por um lado, e para justificar a sua posição, Foucault cita exatamente o caso do hospital psiquiátrico. Então, como é que no hospital psiquiátrico nós encontramos os dois movimentos que o Lévi-Strauss considerava separados? Foucault diz: por um lado, é claro que o hospital psiquiátrico, diz Foucault, é o lugar institucional onde e pelo qual se faz a expulsão do louco, né? Para onde o louco é vomitado. É óbvio, é claro. Aí vem a segunda parte do argumento. Por outro lado, entretanto, ao mesmo tempo e pelo jogo mesmo dessa expulsão, o hospital psiquiátrico é um local de constituição e reconstituição de uma racionalidade que é instaurada autoritariamente no quadro das relações de poder no interior do hospital e que vai ser reabsorvida no exterior mesmo do hospital, sob a forma de um discurso científico que circulará no exterior como saber sobre a loucura, cuja condição de possibilidade para que seja precisamente racional é o hospital. Né? Em suma, o que o Foucault está querendo dizer é o seguinte: por um lado, o hospital corresponde ao que Lévi-Strauss, o hospital psiquiátrico, corresponde ao que Lévi-Strauss chama de expulsão, de uma exclusão por expulsão. Mas, por outro lado, aquilo que acontece no hospital psiquiátrico vai ser assimilado, vai ser objeto de uma antropofagia, digamos assim. O que é que isso significa? Significa dizer, né, e aí vem a crítica, a constituição histórica da psiquiatria, significa dizer, né, que longe de ser, né, o resultado de um processo racional ou científico, a psiquiatria é o efeito de uma série de técnicas de controle, vigilância e normalização, esse é o beabá de Foucault, desenvolvidas no interior do hospital psiquiátrico. De tal modo que, do interior do hospital psiquiátrico, aquilo que está fora do hospital psiquiátrico assimila. E quais são os níveis de assimilação? Essas técnicas, algumas delas ubuescas, né? Elas são grotescas. Né? Fala que um laudo psiquiátrico, né, é grotesco. Né? Essas técnicas, elas são assimiladas e se tornam um saber que se chamamos científico, a psiquiatria. Mais do que isso, elas se tornam, no final das contas, por meio desse saber, né, utilizável por nós, não apenas, né, para fazer nós mesmos as nossas próprias formas de exclusão, né, mas também para diagnosticar os indivíduos perigosos a partir desse saber considerado científico e que se torna a verdade da loucura ou da virtualidade, da periculosidade. Eu só terminaria, quer dizer, em função do tempo, para dizer então, mas que o fato
de Foucault fazer essa objeção a Lévi-Strauss não diminui a importância de Lévi-Strauss nesse momento importante do pensamento de Foucault, que está se deslocando para a concepção de microfísica do poder. Em Lévi-Strauss, nós encontramos no mesmo argumento aquilo que Foucault recusa e aquilo que Foucault assimila. Aquilo que Foucault expulsa de Lévi-Straussiano do seu pensamento, mas também aquilo que Foucault antropofagiza do pensamento de Lévi-Strauss, que fará com que ele constitua o seu pensamento de uma forma muito singular, uma espécie de etnologia. Muito obrigado.